Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do Projeto Múltiplos Saberes. Eu sou a professora Alessandra Sena, licenciada em História, com mestrado em História Social e Cultural do Brasil pela Universidade Salgado de Oliveira, Universo. Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma das nossas lives, a 36ª live do Projeto Múltiplos Saberes. Como vocês já sabem, eu sou o professor Alan Fernandes, sou licenciado em História e pós-graduado em História Social e Cultural do Brasil pela FEUC. Eu gostaria de lembrar a vocês que após o término desta live, ela já vai se encontrar, ainda hoje, no YouTube, no canal do Projeto Múltiplos Saberes no YouTube. Não deixem de ir lá, curtir os nossos vídeos, tá? Clicar no sininho, tá? Curtir a nossa página, né, nosso canal, se inscrever lá no nosso canal para receber todas as notificações de cada um dos vídeos das lives que são produzidas aqui no Projeto Múltiplos Saberes, tá bom? Ale, você desligou o microfone, Ale. Esqueci do microfone, Alan. Coisa do ao vivo. Bom, hoje a gente tem um prazer imenso de receber o Ribamar Ribeiro, que é ator, mestrando em artes pela UERJ, né? Assim, trabalha com o teatro, é diretor, dramaturgo, produtor, professor de sonoplasta, né? O Ribamar tem um vasto currículo voltado para as artes cênicas. E, assim, é um prazer enorme tê-la aqui com a gente, para a gente bater um super papo sobre a importância do teatro e de grupos e companhias na periferia carioca. Sobretudo, pensar nisso. Boa noite, Ribamar. Pensar nessa importância, nesse momento tão sensível desse ano que a gente está vivendo, um momento atípico de todas as reorganizações de produção. Então, assim, bem-vindo demais, é um prazer ter você aqui, obrigada por aceitar esse convite. Nossa, obrigado a vocês pelo convite, enfim, fazer parte desse projeto, né, que eu acho que nesse momento de discussão e reflexão acerca da arte é algo fundamental, né, e falarmos o tempo inteiro juntando arte com educação, eu acho que faz todo sentido nesse momento que a gente está vendo um desmonte, né, toda uma recessão intensa, tanto na parte cultural quanto na parte educacional. Então, eu acho que esse aqui é a nossa ferramenta de revolução para mudarmos um pouco essa estrutura que a gente vive de derrocada. E, Ribamar, a gente pensar... a tua temática é super importante, né? Porque a gente, você falou muito bem desse total desmonte que a gente está vivendo nos últimos tempos, e a gente pensar nesses grupos de teatros, né? Nesse pessoal da periferia que está produzindo material de altíssima qualidade e que também não parou durante todo o momento de isolamento social, o pessoal que estava produzindo em casa, né? Está trabalhando ativamente, está tentando sobreviver, né, dentro de toda essa dinâmica que a gente está passando, ainda estamos passando. E aí eu queria que vocês fizessem uma explanação para a gente. Você tem aí 40 minutos para abordar toda essa temática. E os últimos 20 a gente deixa para trocar figurinha, bater papo. Maravilha. Enfim, espero que eu não fale... Vai me cronometrando, porque eu falo a beça. Mas é isso. O que a gente tem que pensar, eu acho que nesse momento, Alessandra, primeiro, a gente entender que o Rio de Janeiro, né, vou falar um pouco do nosso estado, ele tem uma multiplicidade cultural muito intensa, né? E isso é muito importante. Quando eu falo tanto do Rio de Janeiro, eu falo do Rio de Janeiro como estado e falo também o Rio de Janeiro como capital, né? Porque dentro da capital nós temos vários setores, vários elementos que vão constituindo essa trama que é a cidade carioca, né? Que é essa a cidade da Praia do Caos, né? Como já dizia Fernanda Abreu. E aí a gente tem aqui uma disseminação muito grande de pensamentos,
teatros, né, construções de linguagens muito diferenciadas que elas acabam sendo apertadas, corrompidas, principalmente por conta de um bairrismo que a gente vive no Rio de Janeiro. Né? A gente vive uma setorização, eu falo muito até em palestras, né, em conversas sobre esse tema, que o Rio de Janeiro ele tem dois mundos, né? Um que fica para o lado de lá do túnel e o outro que fica para o lado de cá do túnel. E isso é algo que é muito forte, é muito premente. Né? Se a gente for pensar geograficamente, isso é tão intenso que a gente vê que vai se reverberando em vários setores, né? Você vai, por exemplo, ver na televisão, você vai ver uma novela, né? Então, se for as novelas do Manuel Carlos, esse lado de cá todo não existe, né? E aí as pessoas vivem no Leblon tocando Tom Jobim e tomando água de coco, né? E aí e nada acontece do lado de cá. Então, existe um muro ali, um apartheid social extremamente forte. Aí, quando se faz algo, né, com essa estrutura do lado de cá, com a estrutura da violência, com a caricatura da pessoa que fala errado, com certas características que nos coloca sempre com como um elemento subalterno. Né? Somos todos escandalosos, mal educados, né? Já tem uma visão acerca disso. Né? E isso vai acontecer também no jornalismo. Né? Quando você vai ver algum acontecimento que é do lado de lá do túnel, tem toda uma pompa, tem toda né? Algo comum, natural. Quando se vê algo que acontece do lado de cá do túnel, é exótico, né? Nossa, olha o que estão fazendo na favela da Maré. Nossa, olha que trabalho. Aí eu até falo muito sobre isso, né? Por que quando acontece do lado de lá do túnel, né, é cultural, e quando acontece do lado de cá do túnel é social? Não é que eu tenho nada, acho que social é super importante, mas é porque a gente não tem o hábito, não se permite a esse público ter acesso aos equipamentos culturais, né? Até porque quando você atravessa também do lado de cá, os equipamentos culturais estão muito detonados. Se do outro lado são detonados, aqueles são ultra detonados, né? E isso faz com que as pessoas realmente elas não tenham o hábito de ir ao teatro, elas não tenham acesso, mas isso não quer dizer que não haja demanda, né, desses setores, né? E isso também não quer dizer que não hajam artistas trabalhando aqui. A gente tem uma força de mão de obra artística que eu acho que eu posso dizer que uma grande porcentagem são técnicos, são artistas, são diretores, pessoas que saem da Zona Norte e precisam se encaminhar para a Zona Sul para estudar, para fazer outros eventos e até mesmo para trabalhar. Né? E aí a gente tem uma mão de obra muito forte nesse sentido, mas que não é apropriado. Então o cara mora, eu vou dizer por mim, eu moro em Maria da Graça, né? Mas eu não tenho nenhum equipamento cultural próximo à minha casa, a não ser o Teatro Miguel Falabella no Norte Shopping, que não passa espetáculos que que me interessem, né? E aí para isso eu tenho que ir no centro, eu tenho que ir na Zona Sul, eu tenho que ir para ver algo que seja relevante. Nada é trazido para cá. E isso faz com que realmente exista um elitismo, até mesmo dentro da academia, que coloca esses lugares também como exótico, né? Precisa de ter alguém que venha de lá para dizer que aquilo tem uma qualidade. E aí são essas questões que a gente vai corroborando e vai montando mesmo esse pensamento de como é difícil para uma companhia de teatro e um grupo de teatro se estabelecer numa periferia carioca e também ser servil a essa periferia, porque um dos meus grandes questionamentos. Vou falar um pouco da nossa experiência, né? Os Ciclomáticos, companhia de teatro, na verdade, eu tenho duas experiências, todas as duas com essa questão da periferia, que é os Ciclomáticos, companhia de teatro, e a CTI, que é a Comunidade Teatral Independente, que antes era Comunidade Teatral de Irajá. Aí daqui a pouco eu explico por que era de Irajá e virou independente. Né? Mas os Ciclomáticos, esse ano, né, a gente completou agora 24 anos de carreira.
uma companhia que nasce em Bom Sucesso. A gente tem lá a gente se encontrava no Senac de Bom Sucesso, que por acaso tinha um equipamento cultural lá, que era o Teatro Rosa Maria Murtinho, que é um teatro super escondido, que agora também já foi... o próprio Senac já destruiu o teatro, transformou em auditório. E aí, na época que eu estudei lá, eu fiz curso de ator profissionalizante lá, foi onde eu conheci as pessoas que são a minha família, que é os ciclomáticos. E nesse ínterim, a gente tem essa construção de uma companhia estritamente periférica. Os atores, então, assim, os elementos que constituem a companhia são pessoas que são todos da Zona Norte carioca ou da Baixada Fluminense. Isso é muito importante, porque vem com aquela questão, né, da questão da representatividade. Então, no nosso elenco, eu tenho atrizes negras, atores negros, né, eu tenho uma configuração de homossexuais, eu tenho toda uma gama de pessoas que são representadas dentro de uma companhia. Então, isso até mesmo no momento que a gente nem se discutia tanto essas questões, né? A gente, por exemplo, se vê nos espetáculos, todos os atores têm seu momento de protagonismo, né, como no Sobre Mentiras e Segredos, como no espetáculo A Corrente de Eleia, né, e a gente foi se fomentando a partir de que forma, né? Eu estou fazendo um conjunto de lives, que a gente terminou agora a primeira temporada lá no nosso canal dos Ciclomáticos, e uma das coisas que a gente foi percebendo, conversando com as outras companhias, que a maioria das companhias nasce no período da década de 90 até os anos 2000, que foi o ano que a gente nasceu, que foi 1996. E a gente foi percebendo, aí eu fui percebendo nessas conversas, que foi muito rico esse período da década de 90, né? Porque assim, muitas companhias foram surgindo, essa coisa da companhia, porque ser de uma companhia é diferente de você ser um artista autônomo, né? Porque você tem realmente uma diretriz de pensamento, de construção, não estou dizendo que ser autônomo é melhor ou pior, ou criando uma indicação disso, mas quando você escolhe estar com as pessoas de uma companhia, tem seus amores e seus ardores dentro disso, né? Tem todas as questões que vão permeando isso. E, ao mesmo tempo, é um grande autoconhecimento, porque você lida com o coletivo, né? Por exemplo, na minha companhia somos 12, agora somos 11, porque o nosso figurinista, nosso saudoso André Vital, passou para outro plano, mas foram com essas pessoas que lá no início tinha um outro grupo de pessoas que tem essa coisa de entrada e saída, e depois isso vai afunilando, e aquelas que acreditam na mesma filosofia, que vão pensando, porque também tem isso, você tem, a partir do momento que você se instaura dentro de uma companhia, você precisa compreender esse processo de pensamento, de criação, né, fazer com que as coisas tenham uma diretriz que seja comum a todos, né? E isso é muito importante, porque a gente tem que andar juntos, né? Então, a gente foi vendo que nesse período, eu fui percebendo que foi muito rico para essas companhias. E como é que a gente se fortalecia? A gente é uma companhia que foi se fortalecendo, né? A gente começa fazendo pedágio em Bom Sucesso, nas ruas de Bom Sucesso, né? Para a gente poder arrecadar algum tipo de verba para a construção dos nossos primeiros trabalhos. Então, eu até brinco que nosso primeiro trabalho ele custou, acho que foi na época, 200 ou 300 reais. Todo esse montante que você fala hoje, as pessoas até riem, né? Quem monta um trabalho com 300 reais, né? E quando eu falo 300 reais, era um montante financeiro, mas a gente conseguia muita doação, né? Muita parceria e tudo mais. E aí, quem foi o nosso primeiro patrocinador foram os taxistas de Bom Sucesso. E as pessoas que moravam no entorno, que desciam das casas e iam lá, a gente fazia, né, os números teatrais lá nos sinais, na época que o sinal nem era tão concorrido, né? E a gente fazia esses números teatrais e a gente conseguia captar realmente um valor que era para montar um espetáculo, né? Para tentar montar um espetáculo. E isso fez com que os espetáculos da companhia comecem a ficar mais conhecidos, né? A gente começa a montar o espetáculo. Nosso primeiro trabalho com a companhia, já como os Ciclomáticos, companhia de teatro, é o Super Coffee, O Sonho de uma Noite de Velório.
e depois eu vou dirigir meu primeiro trabalho, que é o Consumatum Est, que é baseado no Bodas de Sangue do Federico Garcia Lorca, e a gente monta esse trabalho, e aí esse trabalho começa a dar uma prospecção nacional. A gente começa a ser visto nacionalmente, que a gente começa a passar para os festivais, que é outra característica importante, que a gente está muito em baixa hoje, que eram os festivais de teatro. Né? Tinham festivais no Brasil inteiro, né? Somente em São Paulo, no interior de São Paulo, no sul do país, em Minas, né? Grandes festivais, né, de teatro, e que permitiram com que nós fôssemos vistos, né, e assistidos, e os críticos assistindo. Então aconteceu uma coisa muito interessante, que a gente começou a ficar muito conhecido fora do Rio de Janeiro. A gente, tanto que hoje a companhia tem mais de 250 prêmios, né, enfim, a gente já apresentou internacionalmente, na Alemanha, na França, no Peru, né? Então, isso a gente foi, né, tendo essa proporção dos festivais, fazendo com que a gente pudesse ser visto, né? Então, nesse momento, quando a gente começa a viajar, a gente vai levando o Rio de Janeiro, né? Porque não tem como a gente não levar o nome do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, né? Geralmente com festivais que só tinham a gente do Rio representando. E isso, quando a gente volta para o Rio, existe toda uma gama de dificuldades, por exemplo, de você acessar uma imprensa para poder conseguir, né, uma matéria, né, para fazer alguma coisa. Você tem toda uma gama de dificuldades para conseguir até mesmo um patrocínio, tem uma gama de dificuldades para você acessar alguns equipamentos. E muito mais difícil ainda, por exemplo, você fazer, isso nem existe, né? Um crítico sair para assistir uma peça na Zona Norte, né? Isso não existe, né? Eles não vão e deixam isso bem claro. Então, o que é reflexo de um teatro carioca não é de todo real, porque é um recorte de um local, né? De centro, Zona Sul, e isso eu estou falando de periferia. Eu estou falando da periferia, não falo nem do Estado, porque se você for no Estado, a coisa ainda é maior ainda, porque a gente vai ter grupos lindos em Cabo Frio, em Maricá, né, fazendo coisas incríveis e que não vão ter acesso, porque a gente fica nesse nicho e acaba realmente setorizando a arte e com certeza elitizando, que eu acho que é isso que acaba acontecendo de uma maneira muito premente. E, dentro dessa perspectiva, esse teatro periférico, né, no nosso caso, ele começa a se acionar, né, nacionalmente, e até que chega a um certo ponto que a gente consegue entrar através do edital. A gente vai ganhar nosso primeiro patrocínio, que é um prêmio de montagem cênica do governo do estado, 10 anos depois. Né? E a gente já tinha montado muitos espetáculos, já tinha viajado muito, né? Porque o que fazia a manutenção dos nossos trabalhos eram as apresentações e os festivais. Né? E aí a gente sempre guardava um montante para que a gente montasse o próximo trabalho, e sempre foi assim. Teve um dado momento que a gente teve até um apoio de escolas de samba, né? Porque eu sou coreógrafo de escolas de samba, junto com a minha parceira Carla Meirelles, e aí lá a gente tinha esse acesso. Então muita coisa aconteceu. Por exemplo, teve um ano que a gente conseguiu um apoio da Mangueira, né? E, enfim, então isso tudo que vai corroborando, mas até então não existiam editais, e os editais poucos que existiam eram muito realmente voltados para um certo nicho, para um certo setor. E isso fez com que a gente, em outro momento, em 2012, a gente fosse contemplado no edital de ocupação do Teatro Municipal Ziembinski, né, na Tijuca. Que mesmo sendo Tijuca, ainda é periférico, né, então tem essa questão, apesar que todo tijucano acho que não é da periferia, né, tijucano acho que é de outro lugar. E a gente pega aquele teatro que, na época, foi muito engraçado, porque eu estava lá com os outros gestores das ocupações, e numa reunião, na primeira reunião, né, de todos, e a gente perguntando, qual é o teatro que você está, qual é o teatro? E aí, quando eu falei, e a gente estava muito feliz, porque a gente nunca tinha ocupado um teatro, né, uma felicidade imensa, primeira vez que a gente ia ter um teatro que a gente poderia
gerenciar e organizar a programação, né, com uma verba que não era muito, mas já ajuda. Para quem nunca teve nada, já era, né, a gente estava no luxo, né? E eu lembro que nessa primeira reunião eu falei assim, feliz da vida, né? Nossa, a gente tá aqui também no teatro, que bom, tal. E as pessoas já se conheciam, a gente era meio que novo ali. E aí daqui a pouco alguém perguntou, qual é o teatro que você tá? Eu falei, o Teatro Zembinski. Aí eles olharam assim, boa sorte, tá? Aí eu, chocado, eu falei, nossa, mas por que não? Você sabe que lá tem uma cabeça de porco enterrada, né, no meio do teatro, é o que falam. E aí a gente chega naquele teatro, que é um teatro lindo, um teatro super bem localizado, não sei se vocês conhecem, ele fica na frente do metrô ali, Afonso Pena, se eu não me engano. Assim que você sai do metrô, você atravessa a rua, você está na frente do teatro. E é muito engraçado, porque na época o teatro estava muito detonado, muito. Ele tinha cara de hospital, um hospital velho. E aí é muito engraçado, porque do lado do teatro tem uma escola muito colorida. E as pessoas sempre achavam que o teatro era ali, porque era muito colorido. E aí uma das primeiras coisas que a gente fez lá foi pintar o teatro, pintar o lado de fora. E a gente chamou um grupo, um coletivo de mulheres grafiteiras, né? E elas foram lá e deram uma cara para o teatro, ficou com uma cara contemporânea, ficou muito a nossa cara. E a gente começa a tomar conta daquele teatro. O primeiro mês foi um fiasco, né? Porque a gente já recebeu de uma gestão anterior que deixou muito abandonada, e aí a gente não tinha público e tal, e a gente começou a repensar aquele espaço. E uma das coisas que a gente foi vendo naquele espaço é que o público do entorno não acessava o espaço, porque para eles ir ao teatro era ir no teatro na Zona Sul ou no centro, não se colocavam como pertencentes àquela localidade, né? E ali no entorno, né, os morros que nós temos ali, né? Aquela variedade cultural que nós temos, né? O Morro dos Macacos, São Carlos, aqueles morros ali do próprio Salgueiro, né? Toda aquela geração de possíveis ocupantes das cadeiras daquele teatro, né? E aí, na época, estava logo no início das UPPs, né? As UPPs ainda tinham um certo funcionamento. A gente conseguiu fazer uma parceria através das UPPs, porque para entrar nesse espaço a gente precisava de alguma maneira, de algum órgão que pudesse. E a gente começou a fazer parcerias onde a gente trazia as pessoas desses morros cariocas para assistirem os espetáculos. E uma coisa que a gente fazia, que era muito interessante, porque a gente não fazia o Dia da Pobreza. O que eu chamo de Dia da Pobreza? Às vezes eu vejo muitos espetáculos que acabam fazendo isso, que ganham um patrocínio imenso, botam um espetáculo custando R$300, aí como ele é obrigado a fazer uma contrapartida social, ele faz um Dia da Pobreza, que é botar um dia, terça-feira de manhã, para as pessoas assistirem os espetáculos, porque aí você não mistura com o público, né, dito normal, que para mim continua sendo elitizado da mesma forma. Isso não é formar plateia. Formar plateia é quando a pessoa vai lá, assiste o espetáculo e ela tem vontade de voltar porque ela viu outras pessoas, ela se conectou, e não você só deslocou alguém de lugar. Pelo menos é algo que eu penso e reflito muito sobre isso, né? Que essa coisa da formação de plateia, eu acho que ela foi para um caminho muito deturpado, né? E o que a gente fazia? A gente fazia com que as pessoas que viessem lá do Morro dos Macacos e tal, assiste o espetáculo com o mesmo público que está assistindo o espetáculo pagante, e faz essa mistura, né? Que isso que acho que foi o mais bacana. E realmente a gente colocava lá os preços que fossem acessíveis. Então nossos ingressos não passavam de R$10, no máximo 20, né? E a gente teve grandes espetáculos lá que passaram, e a gente falava sobre isso, que era realmente porque as pessoas tivessem acesso, porque muitos dos espetáculos, mas o espetáculo isso não pagaria a bilheteria, mas a gente foi entendendo que a gente tinha que criar parcerias, porque o primeiro era para que as pessoas se conectassem com o espaço, depois aquilo viraria uma geração de renda, né? E aí a gente começou a ter os espetáculos lotando, dia de lotação esgotada, e eram espetáculos feitos por nossos alunos, que entravam em cartaz depois, e lotava, espetáculo de global que ia lá também com preço popular, e lotava, espetáculos que vinham de outras cidades, porque a gente começou a perceber também que precisava de que um grupo que fosse de Campos ficasse em cartaz lá, um grupo de Rio Bonito, um grupo de Maricá, que nunca tinha acesso ao teatro no Rio de Janeiro. Então,
eu acho, e é essa coisa da periferia, né? Quando eu falo periferia, eu falo desse lugar do lado de cá do túnel e tudo que vai para fora, né? Então já vou pegando Nova Iguaçu, já pego lá Carmo, vou pegando essas cidades que nunca tinham, grupos que nunca tinham acessado um teatro no Rio de Janeiro, conseguiram acessar por causa da gente, né? Então, porque a gente pensava nisso, porque a gente também, se a gente tivesse sido oportunizado em algum momento, seria muito bacana, né? E aí, essa relação com a periferia, eu acho que é entender esse aspecto mesmo de como o teatro periférico ele tem uma força, ele tem uma capacidade de sobrevivência, porque temos muitos grupos sobreviventes e que precisam do mínimo, sabe, Alessandra? Eu vejo, por exemplo, né, eu vou falar um pouco das leis, né? Existe a lei, que agora é lei, não é mais lei Rouanet, né, porque foi completamente demonizada, mas a lei de incentivo federal, né, é uma lei que, por exemplo, para companhias periféricas e tudo mais, ela não funciona. É uma lei que ela não funciona, porque assim, ela não pensa nas companhias de teatro, não é uma lei para produtor, não é uma lei para companhia de teatro. Por quê? Porque você tem que fazer uma estrutura, e quando você faz lá todo o aspecto burocrático, você tem a lei na mão e você vai captar aonde? Porque isso, ainda na mão das empresas, é um marketing, não é cultural. Não é cultural. O cara não vai promover para ele fazer por exemplo, nosso maior objetivo é fazer espetáculos na Zona Norte, né? Por exemplo, a gente tem um projeto agora que passou no ISS, na lei do ISS, que é apresentar o espetáculo em Santa Cruz, apresentar o espetáculo em Pedra de Guaratiba, né? Apresentar o espetáculo nessas localidades. E aí você vai, como é que você vai? Aí eu tenho que ir para um patrocinador, eu tenho que convencer a ele que aquilo é importante, ele vai falar, mas o que eu vou ganhar com isso, né? Porque para ele não vê isso como algo realmente importante, né? E aí a lei tem um erro, né? Porque a lei deixa na mão de uma pessoa que talvez não entenda nada da importância daquele projeto, né? Porque ele vai querer que tenha, que eu volto a falar, né? Na mídia da Zona Sul, que vai aparecer no Jornal Globo, que vai, né? E aí você fica à mercê disso. Então é uma lei que ela é ineficiente em certos aspectos. E quando eu falo ineficiente, não estou dizendo que ela tem que ser derrubada, não. Eu acho que ela tem que ser revista. Eu acho que ela tem que ser pensada também, porque, por exemplo, uma companhia de 23 anos já tinha que ter uma estrutura de manutenção, seja lá qual for, seja via empresa privada, mas que o caminho fosse mais rápido e direto, menos burocrático. Aí eu vou dar exemplos da França, por exemplo, que tem o Teatro du Soleil, né, coordenado pela grande encenadora Ariane Mouchkine, que ela mora num espaço periférico de Paris, né, onde ela tem lá um espaço dela que era um local onde se fazia balas, né, uma cartucherie, La Cartucherie, né, onde se fazia armas e tudo mais, e ela tomou conta desse espaço e ela mora nesse espaço junto com os atores, né, trabalhando naquele local, e eles têm um aporte financeiro mensal para cada ator, que é o valor para todo mundo, e ela vai fazendo o trabalho, levando os espetáculos para o mundo inteiro, né? E quando ela veio para o Brasil, ela falou até isso. Eu nem sei como falar alguma coisa para vocês, porque vocês ainda estão muito atrás do que eu vivo, né? Ela tá na fase de brigar por ser um valor maior para cada ator, né? A gente nem a isso a gente chegou. Nem a isso a gente chegou. A gente não tem não tem esse aspecto. Aí, por exemplo, você vê agora essa lei Aldir Blanc, né, que chegou, que foi até um movimento muito interessante, que eu acho que pensou um pouco nessas produções, né, nessas companhias, né, porque a gente não precisa de milhões, Alessandra, de verdade. Por exemplo, a gente montou o espetáculo, nosso espetáculo, que foi o Casagrande, o último não, né, o Casagrande Senzala, Manifesto Musical Brasileiro, que a gente ganhou um patrocínio do governo do estado, que na época foi R$30 mil. E o espetáculo ele estreou em 2009 e estamos em 2020 e apresentamos o espetáculo até hoje. Ou seja, e todo o valor que foi para aquilo lá não foi para pagar ator, não foi para pagar direção, não foi para pagar nada, foi para montar o espetáculo. E aí a gente começou a apresentar e tal, ou seja,
a gente já deu retorno para o governo do Estado, porque a gente apresentou muito com o nome do governo do Estado, a gente retornou os valores financeiros investidos por esses artistas, ou seja, mas a gente precisa do pontapé. A gente precisa do pontapé para montar um espetáculo. A gente não monta o espetáculo para ficar 3 meses em cartaz e jogar fora. Não é isso. O trabalho de companhia por exemplo, a gente é uma companhia de repertório. Esse espetáculo que eu te falei, que é de 2001, que foi o primeiro que a gente viajou, que é o Consumato, existe até hoje. 19 anos de espetáculo. Então, quando a gente precisa de uma aposta para montagem de um espetáculo, é de um investimento, é mais ou menos isso. Aposta na gente, que a gente vai levar o nome do Rio para Paris, vamos levar o nome do Rio para Berlim, vamos levar a cultura, né, para o norte, para o nordeste, vamos rodar, porque a gente só quer isso. Entende? Então, tinha que ser algo muito, muito fácil, né, para essas companhias, né, e aí eu digo da periferia, porque é minha defesa, de terem acesso a isso, porque não existe pensamento para esses grupos, para essas companhias. Não existe para nenhuma, mas eu digo que para essa ainda existe menos, né, menos ainda. Então, e são essas companhias que fomentam muitas localidades, por exemplo, muito do que a gente faz, como lá no Irajá, com a CTI, né? A gente nasce lá no Senac de Irajá, que eu era professor, né? E aí, na época, coordenado lá pelo Renato Neves, me convidou para ser professor lá, e lá eu não tinha teatro, Alessandro, eu cheguei lá para a aula de teatro, a gente começou a fazer do lado de fora, eu peguei uns panos pretos, né? Aí ensinei a molecada a fazer o spot lata, que era o quê? Refletor com lata de leite ninho, lata de Nescau. A gente fazia nossos spot latas, e aí lá a gente fazia as peças ao ar livre, e aí daqui a pouco as pessoas ali no entorno do Senac deixaram de ver a novela das 8 para ver Hamlet, para ver Shakespeare, para ver tragédia grega, eu fiquei lá de 2003 até 2013, acho que foi mais de 10 anos lá. E tinha uma garotada, criançada, que vinha assistir as peças, começaram a crescer e começaram a estudar teatro lá, né? E mudou aquela realidade daquela localidade, mudou, porque lotava. Como não tinha cadeira, eles sentavam nas escadas e virava uma plateia e chegava a ter 300, 400 pessoas naquele local, né? Num local que não foi feito para isso, não era um equipamento cultural. Não era. O Senac não era equipamento, era uma instituição educacional, mas eu era maluco e inventei de fazer espetáculo naquele local e tudo mais. Né? Claro que tinha um aval muito importante na época da gerência, que hoje já foi destruída, não se pensa mais nisso. Né? Mas aquele período foi tão pulsante e tão pungente que eu saía na rua e tinha os garotos. Uma vez eu vi um garoto que veio estudar comigo, né? E aí ele falou assim: professor, sabe por que eu vim estudar teatro? Porque eu vim aqui para assistir a peça e depois eu ia para encontrar os meus amigos e a gente brincava, eles brincavam de Macbeth. Cada um pegava, porque a gente fazia luta de espada na cena, e eles pegavam um pedaço de pau e brincavam como se fossem os personagens do Shakespeare. Olha que coisa fantástica. Uma molecada do Irajá ali, entende? Então, é a coisa da reverberação do que acontece quando a cultura se estabelece, né? E aí hoje, lá passaram por mais de 400 jovens, né? E muitos deles hoje trabalham no mercado artístico, alguns se tornaram professores, tudo por conta do teatro, que eles viram que poderiam ter uma nova realidade. Porque, apesar de ser um curso de teatro, era extremamente cultural, se tornou um equipamento cultural, né? E isso é muito importante na periferia, porque se fala muito, né, da coisa da periferia, de que para que vai fazer cultural se ninguém vai? Mas tá errado esse pensamento. Na verdade, você tem que fazer para que as pessoas acessem. Porque se você nunca colocar, realmente nunca ninguém vai, né? Tem um filme do Kevin Costner, né? Um filme do Kevin Costner que é Campo dos Sonhos, se eu não me engano, que ele faz um campo de beisebol, se eu não me engano, no meio do nada. E alguém me pergunta, mas para que você construiu esse campo de beisebol aqui? Aí ele fala assim, a gente tem que ter fé, e se a gente construir, eles vêm. Então, se a gente construir, eles virão. Então eu acho que a gente tem que construir
A gente tem que dar possibilidade que as pessoas acessem. Imagina se eu tivesse um teatro aqui que eu atravessasse a rua, né, e eu pudesse ter acesso a esse teatro, né? E eu estou falando de mim, que uma pessoa que eu não tenho artista na família, eu nasci na favela do Jacarezinho e nunca tive acesso ao equipamento cultural, né? Somente através da escola que eu estudei e tal. E por que ficou esse desejo em mim? Mas o desejo ainda tinha por conta de uma questão da televisão. Mas aí eu fui parar, com 8 anos, eu fui parar com uma professora de catequese, que era também professora de teatro, e ela começou a fazer teatro com a gente levava teatro para orfanato. Então era criança fazendo teatro para criança. E aquilo despertou em mim um desejo, né? Mas olha, se não fosse a iniciativa de uma mulher, né, uma mulher fantástica, uma mulher negra, periférica, que fez isso, eu nunca teria acesso. Né? Eu nunca teria acesso. E isso não deveria ser algo individual, que eu digo assim, não tinha que ser uma ação individual. Isso já tinha que existir nesses locais. Imagina se dentro de cada favela tivesse um teatro ali dentro, se tivesse um professor de teatro, se tivesse uma companhia que se estabelecesse ali, sabe? Eu tenho certeza que mudaria muito a realidade de uma localidade, né? Então, é um pouco isso. Acho que falei bastante, né? Ô, Ribamar, assim, e a gente, ouvindo você falar, a gente tem total certeza do lado que a gente está escolhendo para travar esse pequeno combate, né? Porque a arte, ela sempre se reinventando, se readaptando e levando esperança, né, para as pessoas, que às vezes as pessoas falam assim, que bobagem, arte, cultura, isso tudo é uma palhaçada. Não, é válvula de escape, de resistência, de luta, né? E a gente ter essa possibilidade de ter equipes teatrais, né, grupos como o seu, dos ciclomáticos, que levam aí, pensam não só na questão, lógico, de toda uma montagem do espetáculo que demanda um capital, né, mas, sobretudo, pensar na questão social dessas peças, né? Essa questão que você coloca para a gente sobre o elitismo, ele é real. Quem frequenta teatro sabe que esse elitismo é real. O público do teatro da Zona Sul, da Barra, do Teatro Leblon, do centro da cidade, é completamente diferente do público do Arthur Azevedo aqui em Campo Grande. Com certeza. Sabe? E tem outra coisa, Alessandra, desculpa te interromper, né? Que não só elitista, mas como não quer se relacionar com outras possibilidades. E não digo só o público, como muitos artistas também não querem. Muitos artistas não querem vir se apresentar no Arthur Azevedo, não querem se apresentar no Armando Gonzaga e Marechal Hermes, não querem ter esse contato. E é fato, não é uma coisa da sua cabeça, não, é fato. Ô, Ribamar, acaba sendo, a gente consegue perceber isso como uma própria segregação desse público que não vai ter acesso, né? E de uma grande estupideza daqueles que não querem vir ter acesso e conhecer esses espaços e conhecer esse público, porque a gente também precisa pensar esse teatro até dentro da própria lógica capitalista, né? Porque é um produto que você está trazendo para mim e um produto ao qual, por vezes, eu não estou acostumada, eu não conheço, mas eu posso gostar do produto. Né? E aí você ter essa possibilidade e despertar. Eu acho que quando você fala dos alunos que estavam brincando, se imaginando dentro da peça, a gente fala assim, gente, isso é uma válvula de escape e de salvação para essas crianças, porque quais as possibilidades que elas teriam de ter acesso a uma peça como que vai trazer uma reflexão de vontades e de pensamentos e de ideais
se você não tivesse naquele espaço Com periférico certeza. E aí levando troca a essa peça, simbologia, né? Eles deixam né? de ser Então, o ladrão e o bandido e o policial, a brincadeira do polícia e bandido, e vão brincar de rei e rainha. E isso é muito importante porque isso transforma a mentalidade. Né? Eu não preciso só brincar de polícia e ladrão. Né? E eu acho que isso é muito importante. Quando você fala da questão da lei de incentivo à cultura, que era a antiga lei Rouanet, né? E aí o desconhecimento da lei, aquilo que é construído de imagética para o público, fez com que muitas pessoas ficassem contra o fomento das artes. A realidade é essa, porque é um desconhecimento da lei. E hoje a gente está vendo uma lei de incentivo à cultura com todas as aspas, que ela está segregando esses pequenos grupos, essas pequenas equipes, né, e companhias de teatro periféricas, como você colocou. Isso é muito ruim, porque você acaba perdendo justamente essa essência que você colocou do teatro também como uma ação importantíssima do ponto de vista social. Né? E como a gente vai fazer para reverter isso? Né? Como a gente vai conseguir fazer com que as pessoas entendam que a arte e a cultura é essencial para que a gente consiga resistir, né, essas estupidezes humanas nas quais a gente está inserido nesse momento. Alan, você tem algum questionamento? Sempre comentários, né? São assuntos que levam a muitas outras situações, e a gente da área de humanas, a gente tende a pensar como que essas situações elas afetam as populações, né? E aí a gente falando da questão de como a cultura, e aí mais precisamente aqui no nosso caso de hoje, o teatro, né, na periferia, ele é importante como uma válvula de escape, uma opção benéfica diante de tantas opções não tão boas, né, que infelizmente a juventude na periferia possui. A gente tem que lembrar também que ela é constitucional, até porque é um direito, cultura é um direito, né? E o fomento a equipamentos culturais é dever do Estado, segundo o artigo 215 da Constituição Federal. Então, assim, a gente precisa compreender e colocar a letra da lei, né, para valer, porque, como a gente veio discutindo, a gente vem sentindo, e principalmente a gente que não é artista, nem eu nem a Alessandra, nós não somos artistas, mas os artistas, de fato, sentem muito mais na pele do que a gente que é da área de humanas e estuda isso há anos, né, essa decadência cultural que a gente vem vivendo, essa demonização da cultura, a cultura progressista, uma cultura multicultural, uma cultura plural, né, é demonizada. E imagine o artista em si, né? Como que aí o próprio Ribamar ele nos trouxe aqui um exemplo da França, né? Quão atrás estamos de países até de capitalismo mais avançado como o francês, né? De situações em que a social-democracia, como que de fato ela tentou dar sentido, né, aos impostos pagos, né? A gente já falou de capitalismo aqui, como que o capitalismo ele pode ser selvagem e negar a cultura, né, à periferia, mas um país mais avançado capitalista, dentro do plano capitalista, como a França, a luta lá sempre se deu em torno dessa questão, né? Grandes clássicos, grandes peças, espetáculos que são reproduzidos no mundo todo, são oriundos da Europa, né? Inglaterra, França, Holanda, Alemanha, mas ainda assim, a gente não pode deixar de lado que nós temos uma riqueza muito grande de espetáculos também oriundos da América Latina, do Brasil, do Rio de Janeiro, do Nordeste brasileiro, né? A gente tem que lembrar que a gente também não pode ter esse complexo de vira-lata, né? De achar que a gente só deve reproduzir. E os teatros de grupo, né, nas periferias, eles são grandes impulsionadores dessa ideia de que a população pode ser tão criativa, né? Um suburbano, um periférico, um cidadão periférico, ele pode ser tão criativo como os grandes clássicos europeus, né? Isso é importante a gente frisar e, assim, agradecer
né, muito mesmo ao Ribamar por essa grande contribuição que ele trouxe para a cultura, né, para a história do teatro periférico também, aqui no Rio de Janeiro. Ô, Ribamar, né, porque... Oi, Alan, desculpa, pode falar. Tá tendo delay, sem problema, Ale, pode continuar. Eu só estava terminando de agradecer a ele, porque, olha, eu fiquei muito impressionado, né, e orgulhoso mesmo de ser periférico também, de saber que as comunidades, né, estão se movimentando, estão produzindo cultura, apesar de todos os pesares, apesar de tudo aquilo que martela todo dia na cabeça dos artistas, na cabeça de todo mundo que trabalha com cultura, né, infelizmente, mas, como a Alessandra falou, essa resiliência, né, essa força cicatrizante, esse complexo de fênix que a cultura brasileira tem, ela é o que salva de fato, é o fio de esperança que a gente tem, né, no fim do túnel, aquela luz no fim do túnel mesmo, diante de tanta tenebridade que a gente vem vendo por aí. Ô, Ribamar, eu tive o prazer de assistir a Corrente de Eleia, que você gentilmente mandou para mim, foi assim excepcional assistir a peça, dentro de um formato novo, né, e reorganizado para a internet. E é uma temática que ela é extremamente atual, a gente pensar. Teve uma parte que eu amei, que eu não posso falar, senão dou spoiler. Mas eu queria perguntar a você, né, assim, período de pandemia, ainda estamos numa pandemia, embora as coisas estejam começando a reabrir, né? Os novos formatos foram criados, a Corrente de Eleia foi um desses novos formatos, readaptados. Eu só tenho que te dar assim, parabéns, foi uma experiência incrível assistir pela internet. Claro que eu espero poder assistir um dia ao vivo, né? E eu queria que você comentasse um pouquinho desse... E aí, assim, pensar só um pouquinho, e o futuro desse teatro, né? Desse teatro digital, né? Você acha que isso, pós-pandemia, ainda vai se sustentar ainda, haverá ainda uma demanda por esse tipo de produção, desse tipo de reorganização da arte teatral? Então, Alessandro, eu acho assim, né? A gente, no meio artístico, a gente fala muito dessa questão de se é teatro, se não é teatro, né? Eu acho que, realmente, até eu já tinha me questionado sobre isso. Para mim, isso que a gente faz ainda, ele não é teatro, ele vai ter um outro nome, mas também agora pouco importa, né? A gente está fazendo isso por conta de uma necessidade. A gente... nós fomos o primeiro setor a parar, né, o setor artístico, e a gente está parado até hoje, né, porque também não adianta, né, é o que eu falei, não adianta agora falar assim, os teatros estão abertos, mas com que verba, com que capital de giro, que esses espetáculos vão entrar em cartaz, tem transporte, tem manutenção de cenário, eu tenho que pagar a equipe técnica, eu tenho atores, como é que eu faço isso? Né? Então, a gente não tem previsão de voltar para o palco, eu vou falar dos ciclomáticos, a gente estava com uma turnê, né, marcada para o Sesc São Paulo, fazer Sesc São Paulo, fazer, enfim, rodar vários estados do país, e a gente no dia 14 de março, 13 de 14 de março, foi como praticamente começou a pandemia, e a gente daí em diante, até hoje, dia 13 de outubro, nós estamos parados, né? Quando eu digo parados, nesse sentido de, por exemplo, eu não vejo minha companhia, não vejo... Vi um ou outro, mas a gente não se vê mais para ensaiar e tudo mais. E apareceram esses editais emergenciais, né, que um valor muito pequeno, muito irrisório, mas é o que tem para hoje, né? Então, é aquilo. A gente tinha que dar um jeito e a gente acabou entrando no edital da Secretaria de Cultura, né, do Cultura Presente, e alguns projetos nossos foram selecionados, né? Então o meu foi um conjunto de oficinas de direção, falando de 4 processos meus de criação, né? O outro, que foi o do Renato Neves, foi a leitura da Corrente de Eleia, né? E a gente foi fazendo esses projetos. O outro que a gente fez foi o Salve Ela, Carolina Maria de Jesus em Cena, que foi uma live que está na nossa página do Salve Ela, Carolina Maria de Jesus em Cena, que eu quero que você assista também, Alan e Alessandra, por gentileza,
que é um outro trabalho lindo sobre a grande autora Carolina Maria de Jesus. Vai ser um prazer. E o que acontece? A gente ficou nessa necessidade de tentar inventar alguma coisa para a gente não enlouquecer, né? Vamos fazer que seja viável. Eu acho que esse tipo de linguagem que está aparecendo, que a gente não sabe o nome que vai ter, já tem, enfim, alguns chamam de teatro on, né, por ser online, né, mas a gente não sabe que nome vai ter isso, mas também não pouco importa agora. Tudo depois que, assim como a fotografia, quando apareceu, quando o cinema, né, foi aparecendo, muita coisa o teatro foi agregando, porque, por incrível que pareça, eu acho que o teatro é a arte mais democrática de todas, assim, nesse sentido. Porque a gente não tem preconceito com ninguém. Entra música, pode entrar dança, pode entrar, né, a fotografia, vai entrar a projeção. Então a gente acaba realmente tendo essa possibilidade de ter um teatro que vai estar ali aberto, né, para pessoas, por exemplo. A gente teve pessoas que assistiram, que participaram das minhas oficinas, que viram os meus trabalhos, que não poderiam ver se fosse presencialmente. Por exemplo, gente de Portugal, da Bélgica, da Alemanha, né, tiveram esse acesso, né? A gente foi acionado por vários locais que assistiram os trabalhos. Então, eu acho que tem um ganho nesse sentido, mas a gente não pode ser refém disso, né? Acreditar que isso é o caminho. Não, esse não é o caminho. Esse é a válvula para este momento. Mas ele não é o caminho. O caminho nosso vai lá para o palco, monta uma luz, fica 8 horas dentro do teatro, monta a luz, monta cenário, e junto com os atores e tal. Isso tudo acontece presencialmente, porque o teatro é a arte do encontro. E se em 2020 a televisão, a fotografia, o cinema, a internet não conseguiu derrubar o teatro, não é a pandemia que vai conseguir derrubar o teatro, né? Então, a gente é muito resiliente, a gente é muito resistente. Então, daqui a pouco a gente volta, mas acho que parte disso vai ficar assim, como experiência, e também vai ser ótimo. Por exemplo, a gente está fazendo um espetáculo e está filmando o espetáculo, as pessoas compraram ingressos que não podem estar lá e compram o ingresso para poder assistir. Eu acho que isso é super bacana, entende? Eu vi muitos espetáculos durante essa pandemia que eu não poderia estar lá assistindo, espetáculos na Grécia, lá no Epidauro, né? Assistindo ao vivo aqui na minha casa. Não é a mesma experiência, não é... Fico muito feliz quando você fala, Ribamar, me emocionou, me tocou o espetáculo lá, assistindo, que a gente fez com essa característica mesmo, mas assim, eu praticamente, tudo que eu vi muito de teatro aqui, nenhum deles me tocou, me mobilizou e tal, do jeito que quando eu vou, o teatro me mobiliza, né? Então, tem isso, porque é outra coisa. O teatro, a experiência do teatro é diferente, né? Todo o chegar ao teatro, a organização, aguardar os estoques do sino, da campainha, né? É todo um ritual, né? Nossa, é todo um ritual. É mágico. Estar dentro do teatro é mágico. E aí, na verdade, volto aí naquela tecla. A educação não está separada da cultura, né? Porque é o momento de você encontrar as pessoas, é o momento de você entender as diferenças, é o momento de você estar num foyer de um teatro, ver gente branca, ver gente negra, ver gente baixa, ver drag, ver criança. Você vai ver outras pessoas, né? Que é o que no teatro que está acontecendo aqui agora eu não vejo, né? Eu não vou ter essa relação. Então, por isso que é tão importante entender que se o teatro, por exemplo, se tivesse teatro dentro das escolas, de forma efetiva, isso tudo porque o teatro foi feito para nos tornar pessoas melhores. O teatro é o maior local de exercício da empatia. É onde eu me coloco realmente no lugar do outro e vejo, nossa, eu estou vivendo algo que eu nunca viveria, estou sentindo na pele como aquela pessoa vive. Eu vou dizer, por exemplo, no texto A Corrente de Eléia que você assistiu, a gente teve um apoio, né, institucional e emocional também do grupo Tortura Nunca Mais, que participou do nosso, né, me dando essa assessoria, porque eu nasci em 78, já estava praticamente na entrada, no fim da ditadura, então eu não vivi, eu era pequeno, eu não vivi a ditadura, né, já estava indo para o Direta Já,
e eu não vivi a ditadura. Mas isso não quer dizer que a ditadura não faça parte de mim. Você viveu os efeitos dela, né? Efeitos completos dela. Então, assim, aí o que foi muito bonito, que a pessoa lá na época, né, a presidente do Tortura Nunca Mais, ela falou assim para mim, Ribamar, me abraçou e falou, muito obrigado por você não esquecer. Eu achei tão forte aquilo, porque eu não esqueci uma coisa, eu não posso esquecer uma coisa que eu não vivi. Mesmo não vivendo, eu preciso falar disso, né? Mas se eu não tenho, por exemplo, se uma pessoa, se daqui a alguns anos a ditadura for retirada dos livros, ninguém vai saber que ela existiu, né? A gente vai parecer que a gente vive no País das Maravilhas. Então, assim, o teatro tem esse lugar de estar resgatando. Então, esse texto vai estar lá, esse espetáculo está lá no YouTube, está preso lá, então as pessoas vão assistir, então vai ter um registro disso. Mesmo que queiram esconder, tem lá algo, né? O teatro é o local da revelação. Ô, Ribamar, e aí você falando sobre esse assunto, né? E aí, só para terminar, a interdisciplinaridade, né? Entre o teatro, a cultura no geral, mas o teatro principalmente, a história, né, que é a nossa área de estudo, é assim, ela se dá desde a antiguidade, literalmente, né? Muitos dos textos trabalhados por exemplo, a Ilíada, né, a Odisseia, né, que também são documentos, né, que a gente utiliza na história, justamente para tentar analisar um pouco sobre como viviam, né, o contexto em que se vivia o período antigo, na Grécia Antiga, né, em determinado tempo, também se tornaram tragédias gregas, né, também se tornaram espetáculos de teatro, né, e aí, enfim, muitos dos textos do William Shakespeare são utilizados, né, fazendo parte da literatura e da dramaturgia, fazem parte também da nossa alçada enquanto fonte, né, para nós historiadores, justamente para a gente entender o que passava na cabeça de Shakespeare, né, um homem lá da modernidade, do início da modernidade, e o que de fato influenciava ele, né, e da mesma forma que o influenciou, por que influenciou, o que não influenciava ele. Isso tudo faz parte das nossas peripécias enquanto historiadores também. Então, esse diálogo, né, com a dramaturgia, com o teatro no geral, com a tragédia, com a literatura, é essencial para o nosso trabalho, né, enquanto historiadores. Então, assim, a gente tem um diálogo antigo já, né, milenar mesmo. E é isso, né, Alê? Eu acho que... É isso, assim, Ribamar, quero muito, muito, muito te agradecer, você ter disponibilizado essa uma horinha para estar aqui com a gente. Foi, assim, um prazer enorme ouvir você falando de toda essa trajetória, né, de amor à arte, à cultura, ao teatro, à produção, amor ao ser humano. Então, assim, quero muito te agradecer, espero que a gente possa se ver num outro momento. Muito obrigada. E virá outras vezes aqui também para falar um pouco sobre os futuros espetáculos e como vai ficar esse teatro aí, essa dramaturgia online aí, futuramente, tá bom? Com certeza. Gente, muito obrigado pelo carinho, pelo convite. Espero que tenha contribuído aí para esses saberes, para esse projeto tão lindo que é o Múltiplos Saberes. Muito obrigado mesmo. E vamos nos cuidar e que venha a vacina para que a gente possa voltar aos palcos com segurança, para a gente se abraçar, se beijar e sentir o amor, o carinho, a lágrima e o riso dos atores em cena. Nós que agradecemos. Muito obrigado mesmo, tá bom? Obrigado. Tchau, tchau. Boa semana. Caramba, eita, que live, hein? Essa que live, página, hein, nossa, mãe do céu. Olha, e eu vou dizer para você, Alan, eu tava com saudade das lives, tá? Antes da gente fazer aí só os comentários finais, eu quero dizer pro pessoal que o nosso Espaço Múltiplos Saberes está lá esperando vocês com reforço escolar, preparatório Enem, preparatório cursos de magistério, preparatório colégio militar, tá? Procurem a gente. Bom, pessoal, agora só para a gente poder encerrar, é importante a gente registrar para vocês que eu e o Alan, por questões profissionais,
a gente vai ter que reorganizar a estrutura das lives do Múltiplos Saberes, do projeto Múltiplos Saberes, e provavelmente elas vão acontecer agora a partir de 15 em 15 dias, sempre numa terça ou numa quinta-feira. A gente ainda vai definir qual será o melhor dia para a gente, tá? Algumas pessoas que são nossos amigos em comum e tal já sabem, mas eu fui aprovada para o doutorado na PPG Bios, na UFRJ, feliz. E aí, com isso, assim, a dinâmica vai mudar, porque a dedicação é maior, fora todos os trabalhos que a gente já tem no nosso cotidiano de professor. Então, a gente precisou fazer essa alteração, né? E queria muito comunicar a todos vocês, para vocês não sentirem falta da gente. A gente vai estar por aqui, mas num novo formato de 15 em 15 dias, não é isso, Alain? Exatamente, né? E assim, o pessoal saber, né, que eu e a Alessandra, a gente tem essa parceria aqui, né, essa cofundação, né, do projeto Múltiplos Saberes. Trabalhamos juntos em outros 2 projetos, além desse. Então, mais ou menos uns 3 projetos, né, ali, dando aulas, enfim, com turmas e ajuda. Fora, enfim, toda a parceria de sempre, né, que a gente está sempre junto. Sempre que a gente se junta, né, Ali, a gente sempre traz um projeto novo, né? Eu tento materializar as ideias criativas dessa mulher, futura doutora. A minha amiga vai ser doutora, gente. Então, assim, isso! Parabéns, Ale, em nome do projeto, tá? De todos os nossos seguidores, a gente agradece todo o seu incentivo aqui também para esse projeto crescer cada dia mais, né? Alimentando sempre esse projeto. E agora é a sua bênção, né? Que agora venham todos a colheita desses frutos que você plantou lá atrás, né? E tenho certeza que vai ser a melhor safra de todas, né? Não tenho dúvidas disso. Muito obrigada, Alain, muito obrigada. Agradecer também a todos os nossos seguidores, sempre estão com a gente. E assim, é isso, gente. Daqui a 15 dias a gente se vê. Não deixem de acompanhar a nossa página no Facebook, @Projeto Múltiplos Saberes, e o nosso canal do YouTube, porque todas as nossas lives estão lá registradas, arquivadas, para vocês terem acesso quando vocês tiverem vontade, quando vocês precisarem saber sobre algum assunto. Então, tem muitas aulas, né? São muitas aulas. Pois é, nós temos 39 aulas lá. Né? Em alguns meses de projeto, a gente produziu 39 conteúdos e estão todos lá disponíveis para vocês. Muito obrigada, boa noite e até daqui a 15 dias. Muito obrigado, pessoal. Uma boa semana a todos. Tá? E até o nosso próximo encontro, tá bom? Tchau, tchau.